Olá, meu nome é Matheus. A gente vai fazer uma apresentação sobre o Apache Clean. Os membros do grupo sou eu, Matheus, Davi Cardoso Minakawa. Heloísa Branson Cato. e essa vai ser a nossa apresentação. O Apache Cleaning é um software open source que serve para gerenciamento de grandes volumes de dados e análise dimensional através de OLAPs, Online Analytical Processing, que provê uma interface que permite visualizar dados de forma rápida, consistente e interativa. Foi criado pela eBay em 2014 e apenas um ano depois foi nomeado como projeto de alto nível pela Apache Software Foundation. Um dos maiores benefícios é a velocidade de resposta das queries, onde muitos sistemas OLAP engasgam em sua execução. O Killing tem seu tempo de resposta em milissegundos, pois o mesmo pré-computa várias combinações dimensionais via Hive queries e populando o HBase com os resultados. O nome do software vem do chinês Qilin, uma criatura quimérica da mitologia do leste da Ásia, que simboliza bom agouro. Ele possui cabeça de dragão, cascos de cavalo, corpo de cervo, cauda de touro, dorso de penugem colorida, ventre de pelos amarelos, boca que cospe fogo e voz de trovão. O Qilin também é apresentado em rituais e épocas festivas, como o Ano Novo Chinês e inauguração de lojas, para afastar espíritos malignos e trazer boa sorte. Disse que sua aparição ocorre apenas em épocas de paz e prosperidade, de surgimento de um homem santo ou de um ilustre governante no mundo. Ela só se dá diante daqueles que respeitam a vida tanto quanto ele. Ele é conhecido como o animal misericordioso pela sua caridade, generosidade e grande respeito à vida. Ele até se recusa de machucar formigas e gramíneas, evitando pisar nelas. O Qilin fala facilmente o idioma humano, podendo ter telepatia, de acordo com alguns contos, por saber quando estão dizendo a verdade ou não. São constantemente associados aos dragões orientais, pois possuem grande poder. São criaturas tão livres que não podem ser domadas por nenhum outro ser e acabam por se matar, caso sejam presas ou dominadas logo após um surto de fúria. O Qilin é utilizado globalmente por muitas empresas de pequeno, médio e grande porte. Os principais exemplos são Cisco, Samsung, Apple, Microsoft e Amazon. A base dele é o Hive e o HBase. O Hive, ele é um software de data warehouse, que é um armazém de dados, né? Que ele transforma os dados em um formato que favorece a análise de grande volume. Sobre a forma que os dados são modelados, é feito um modelo de estrela, conhecido como Star Schema, e aqui é importante diferenciar o Star Schema e o Snowflake Schema. O Star Schema é realmente um modelo de estrela, onde a tabela fato fica ao meio e existem as dimensões ao redor dela. Não precisam ser necessariamente 5, mas o formato lembra uma estrela, então tem essa convenção de usar como exemplo uma estrela. Já o formato de Snowflake, as dimensões podem ter dimensões e acaba ramificando como se fosse um floco de neve mesmo. O Star Schema aqui ele está mostrando um exemplo de uma tabela fato de vendas, onde ela tem dimensões de produtos, clientes, lojas e datas, e elas são ligadas por chaves estrangeiras, assim, tendo o formato de estrela. O Snowflake aqui é quase a mesma coisa, porém a tabela de produtos possuem outra, a dimensão de produtos possuem as dimensões de categorias de fornecedor. A estrutura de dados se dá por data cubes, que apesar pelo nome ser de cubo, o nome correto seria um hipercubo, pois pode ter mais de três dimensões, porém é mais fácil de explicar com três dimensões, onde cada dimensão do cubo é uma dimensão de um modelo do Star Schema ou do Snowflake. O exemplo que está aparecendo na tela, ele tem um data cube de venda de uma loja, onde uma da dimensão é o produto, outra é o período e a outra a loja que fez a venda. Caso fosse adicionado uma outra dimensão, como o cliente ou funcionário que fez a venda, outra dimensão seria adicionada ao data cube, que deixaria de ser um cubo e passaria a ser um hipercubo. O Apache Clean ele se preocupa em usar um método mais lento na criação e na coleta de dados, que no caso é o Hive, quando ele faz a criação. E para consulta, ele usa métodos mais rápidos pelo HBase, que fica tudo armazenado no DataCube. Aí, como o DataCube é feito de um jeito que as consultas ficam mais rápidas, o Apache Clean tem um desempenho muito alto em relação às respostas.
e assim diferenciando das outras OLAPs. Como ele funciona? O Qlin, normalmente ele é usado em REST Server, e quando ele recebe um insert, ele recebe em formato SQL. Esse SQL ele é mandado para o Hive. O Hive aceita esse SQL e transforma em job de MapReduce. Esse job de MapReduce ele envia para o HBase, que transforma ele em tabelas multidimensionais. E essas tabelas ele transforma em cubos. Basicamente, ele identifica um star ou um snowflake schema no Hadoop, ele constrói o DataCube usando essas tabelas e utiliza as queries por meio de ODBC, JDBC ou RESTful API. O Qlin é uma aplicação dirigida por metadados e, portanto, as ferramentas de gerenciamento de dados são os componentes-chave. Todo metadado é salvo, incluindo os datacubes. A operação normal de todos os componentes são baseadas nessas ferramentas, no caso do Qlin, HBase. No design inicial do Qlin, foi considerado que suas queries que não poderiam ser executadas localmente fossem passadas para o Hive para que ele implementasse. Mas o tempo de resposta dos dois softwares é muito diferente, sendo o do Hive maior. Com isso, a taxa de queries era inconsistente. Assim, essa função é desligada por padrão. Quando o DataCube fica pronto, o motor de queries pode obter e analisar as queries do usuário e então interagir com outros componentes do sistema para que as ditas queries possam retornar para o usuário. Como a gente pode ver pela imagem ali, ele começa no REST Server e ele também termina no REST Server. O REST Server ele é um servidor que ele fica dormindo, né? E ele espera as requisições. Então, se vem uma requisição de insert, ele é responsável por enviar para a Query Engine. Daí ele vai fazer o trabalho dela para enviar para o Hive. Agora, se ela recebe uma requisição de select, daí ela vai buscar dentro do HBase. Como a gente pode ver, o REST Server ele também pode se conectar com ferramentas de BI. Essas ferramentas podem ser os ODBC, que é o Excel, Power BI, o JDBC, que é o Saiku, o BERT, entre outros, e REST API, que são serviços web. Pode ser feito em JavaScript ou outros serviços. Para dar uma base sobre a história do projeto Qlin, ele foi iniciado em 2013 pelo eBay, que é sediado em Xangai, na China. E em 2014 foi criado o repositório no GitHub com o nome de Qlin OLAP. E em novembro do mesmo ano, ele entrou para a incubadora da Apache Software Foundation. E em dezembro de 2015, o Qlin foi eleito para um projeto top level, um projeto de alto nível. E em março de 2016, a empresa Kyligence Incorporated foi fundada pelos desenvolvedores da Apache Qlin para on-premise, que é computação local, e dados em computação de nuvem. Bom, essa foi a apresentação. Como pôde ver, a Apache Clean tem muitas vantagens, principalmente em relação ao seu tempo de resposta, que comparado às outras OLAPs, como dito anteriormente, ele é extremamente rápido. Fora a arquitetura super interessante que ele faz em relação aos construtores e os analisadores dos seus dados. Como a gente pode ver, o Apache Qlin ele é muito integrado com outras ferramentas, né? Desde ferramentas de BI quanto outras ferramentas da Apache Foundation. Por exemplo, o Kafka, o Spark, o Calcite e o New Spark. E o Parquet.